Queridos, eu estava meditando a respeito desse tema e é importante que nós venhamos verdadeiramente a saber mais sobre submissão e autoridade, porque no mundo esse referencial de submissão e autoridade está meio distorcido. Não é porque nós julgamos ser submisso às autoridades, principalmente as governamentais, que não é o caso da gente falar sobre elas. Amém? Mas existe uma autoridade, amados, que nós precisamos entender que autoridade é essa e precisamos também saber sobre o que é submissão. Amém? Eu gostaria que você abrisse em Romanos 13. Na semana passada, o pastor Abinésio falou sobre esse versículo e eu quero fazer algumas considerações sobre ele. E é bom que a gente sempre ouça sobre esse versículo, porque a palavra fala que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades já ouvidas. Para quê? Você sabe para quê? Para que delas jamais venhamos a nos desviar. Amém? Então, essa é a importância de ouvirmos as mesmas coisas. E Paulo falava que é segurança para nós, ouvir as mesmas verdades. Amém? Em Romanos 13, versículo 1, fala o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amados, eu achei bem interessante várias coisas nesse versículo. Primeiro, ele fala o seguinte: porque não há autoridade que não proceda de Deus, que a gente aceite ou não. Toda autoridade foi por ele instituída. Amém? Seja qual for. Ele não fala o tipo de autoridade, ele não fala sobre uma autoridade eclesiástica. Amém? Ele fala que porque não há autoridade, ele fala autoridade de uma maneira geral. Então, quem for autoridade, amado, foi instituído por Deus. Quer que nós aceitemos ou não, isso é um fato, isso é uma verdade. Para qualquer tipo de autoridade, o nosso chefe é autoridade sobre a nossa vida. Essa posição de autoridade foi instituída por Deus. Agora, o que eu achei bem interessante nesse versículo, porque esse versículo não começa falando sobre autoridade. Esse versículo começa que todo homem esteja sujeito à autoridade. Antes dele falar da autoridade que procede de Deus, ele fala primeiro que nós devemos nos submeter. O que é sujeitar? Sujeitar é fazer com que se torne dependente ou submisso por meio da violência ou persuasão, que não é o caso. Mas sujeitar é fazer com que eu me torne dependente ou submisso. Então, aqui ele fala que todo homem esteja sujeito às autoridades. Amém? Seja qual for, amados. Pastor João Roberto sempre falava, o poder não está na autoridade propriamente dita, está na submissão. Porque existe um poder na submissão. E aqui ele começa a falar sobre isso, porque a autoridade foi por ele instituída. Se a gente quiser saber, lá em 1 Samuel, eu não sei se é no capítulo 9, que foi instituído reis. Porque o homem queria ser governado. Não era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Mas o homem pediu e Deus ele respeita o livre-arbítrio dele. Então, foi instituído por Deus as autoridades para governar sobre o homem. Amém? Então, essas autoridades, amados, elas são instituídas por Deus. Qualquer autoridade é instituída por Deus. Agora, nós primeiros devemos nos sujeitar a ela. Logicamente, que se for uma coisa que é contra a palavra, nós não precisamos. Amém? Mas a autoridade é para ser respeitada. E aqui no versículo 2, ele fala o seguinte: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste ao quê? A ordenação. O que é ordenação? É regulamentação, é lei. Amém? Então, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E o que resiste trarão sobre si o quê? O quê? Sobre si mesmo condenação. Amados, nós podemos ativar um princípio e nós podemos quebrar princípio. Amém? E aqui fala, se eu me oponho
a autoridade, eu estou quebrando um princípio. E por quebrar princípio, vai ter dano sobre a minha vida. É por isso que nós precisamos entender sobre submissão e autoridade. Porque muitas vezes, quem aqui que já ouviu, quando fala sobre as autoridades governamentais, o que é que se fala? Nem fale, pelo amor de Deus. A gente está quebrando princípio. Amados, falar contra a autoridade é quebra de princípio. Hoje vocês estão sabendo. Amém? Hoje conhecimento chegou. Amém? Então, falar contra a autoridade, amados, é falar contra a ordenação de Deus. Porque foi por ele instituído. Isso é muito sério. São brechas, amados, que nós precisamos fechar. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida e nós não sabemos o porquê. E de repente a gente se pega malhando a autoridade. Amém? E isso é sério. E nós, como crentes, nós precisamos saber o que o princípio quebrado pode trazer na nossa vida. Isso é muito sério. Então, se alguém começar a falar de autoridade perto de você, amado, sai de perto. Sai de perto, não compartilhe, não compactue, não concorde com aquilo, porque vai trazer dano. Amém, queridos? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Eu queria que nós pudéssemos abrir Hebreus 13, 11. Aleluia. Vocês querem poder de Deus? Vamos ser submissos. Não é? Às vezes a gente busca tanto poder, e a gente não quer ser submisso. Amém? Aleluia. Aqui, Hebreus 11, versículo 3. Amado, estou seguindo um estudo, eu sei que eu vou fluir outras coisas, mas é um estudo importante. Amém? Ele fala o seguinte, versículo 3. Isso aí é um versículo que fala sobre fé, mas ele fala o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. O visível veio a aparecer, amados, através de um comando: haja luz e houve luz. Haja estrela e houve estrela. Haja mar, águas, o que for. Tudo foi formado, tudo que a gente vê é sustentado pelo poder de Deus. Pela autoridade de Deus. Porque a nossa maior autoridade é Deus. Amém, queridos? Então, veja só. A gente entende que a palavra de Deus é carregada desse poder por causa da autoridade dele. A autoridade de Deus não existe porque ele é poderoso. Mas o poder é manifesto por causa da autoridade. Vou repetir. A autoridade de Deus não existe porque ele é poderoso. O poder dele se manifesta por causa da autoridade. A palavra de Deus é autoridade. Amém, amados? O próprio Deus representa a autoridade. Amém? A autoridade procede de Deus e representa Deus. Ele é a nossa maior autoridade. Então, uma palavra falada, amados, quando a gente fala a palavra, é a autoridade de Deus indo, é o poder sendo manifesto indo. Amém? É o poder de Deus em manifestação. Por causa dessa autoridade. E essa autoridade nos foi dada. Amém? Essa autoridade nos foi dada para falarmos e circunstância acontecer. Amém, amados? Então a gente não pode falar, porque quando Deus disse, haja luz, amados, foi obediência total. Foi obediência, houve luz. Falou, houve. Haja, houve. Quer ver poder manifesto? Diga, haja. E vai haver. Amém? Por causa da palavra. Amém, queridos? Eu queria que nós pudéssemos abrir em Mateus 8.
São dois assuntos, amados, que a gente não pode falar de um sem falar de outro. A gente não pode falar de autoridade sem falar de submissão. Amém? A gente viu que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é carregada de autoridade. Em Mateus 8, todos abriram? No versículo 5, fala o seguinte, é a cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Amados, olha só, vamos dar uma paradinha aqui. Esse homem, esse centurião, ele era um comandante. Pela hierarquia militar romana, aquele homem comandava um grupo de 100 homens. Aquele homem estava totalmente acostumado a dar ordem e ser obedecido. Quem que vai discutir uma ordem de comandante militar? Tá doido o cara, né, que fizer isso. Então, ele era acostumado a exercer a autoridade dele sobre aquele regimento dele. Ele era um homem investido de autoridade. Amém? Mas ele fala o seguinte aqui. Manda uma palavra tua, Senhor. Não precisa você ir. Porque ele entendia sobre a autoridade da palavra dele. Ele sabia o poder que era uma palavra sendo enviada. Amém, queridos? E aqui no versículo 9, e ele fala assim, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai. A outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isto e ele o faz. Então, olha o contexto da vida daquele homem. O que ele falasse era lei. Mas ele, mesmo ele sendo totalmente investido de autoridade, amados, isso aqui é mais incrível, ele sabia se colocar na posição de submisso. Amém? Porque não tem autoridade que também não seja submissa. Amém? Então, a autoridade, querido, é algo que a submissão é algo que eu me coloco submisso. Aquele homem se colocava submisso. Ele sabia lidar tanto com a autoridade, como ele sabia também lidar com a submissão. Amém? E é interessante, amados, que aquilo dali não diminuía aquele homem em nada. Porque a gente tem um conceito muito errado sobre submissão. Não é assim? Quando eu me converti, eu não sei vocês, quando eu me converti, eu achava, antes de me converter, a Márcia que já morreu, né? Eu achava que eu era livre. Eu tinha vontade de fazer as coisas, eu fazia. Aí eu até falava assim, rapaz, negócio da lei de crente, quem já ouviu esse termo, a lei dos crentes? Né? Eu achava, rapaz, esse negócio da lei dos crentes, não pode fazer nada, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não, sou liberta, eu faço o que eu quiser. Depois que eu me converti, foi que eu vi que como eu era prisioneira disso. Porque era um governo que atuava sobre a minha vida, me aprisionando, sem eu nem perceber. Eu era escrava do pecado, eu era influenciada totalmente por ele. Eu não tinha escolha. Amém? Quando a gente aceita Jesus, a palavra diz que nós fomos libertados. Ele nos libertou do império das trevas, liberdade. Então, quando a gente se converte, amado, a gente não recebe só Jesus como Salvador. A gente recebe Ele como Senhor. E por ser livre, eu me submeto. E por ser livre, eu escolho quem vai me governar. Amém? O escravo não tem opção. Antes eu não tinha opção. O pecado não me dava opção.
Por isso que a gente tem que trazer esse entendimento para aquele que não se converteu ainda, porque eles pensam que estão bem na fita. Eles são escravos, amados. Hoje nós somos libertos, nós somos livres. E por sermos livres, nós nos submetemos, nós escolhemos, nós temos a opção de escolher, Senhor, é você que vai me governar. Quando a gente se submete, amados, a gente entende que a vontade do nosso Senhor é muito melhor do que a nossa. Porque a minha vontade pode me trair, naturalmente falando. Porque eu posso desejar uma coisa e achar que aquilo dali vai ser legal para mim. E, na realidade, não é a vontade de Deus para a minha vida. E a palavra fala que a vontade de Deus é o quê? Tem medo? Tem como errar? Não. Amém? Se eu sei, amados, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que não se submeter? Então, a submissão, amados, é algo que eu me coloco. Como aquele centurião, ele sabia se colocar submisso à autoridade também, mesmo ele sendo revestido de autoridade. Porque sempre vai ter, amados, uma autoridade que está sobre as nossas vidas. E toda autoridade procede do Senhor. E eu não posso resistir a isso. Eu não posso ir contra isso. Amém, queridos? E ele fala, eu sou homem sujeito. Ele se colocava, amados, nós precisamos nos colocar, nos render a uma autoridade. Seja ela qual for, a gente aceita ou não. Porque você pode dizer, mas não foi a gente que botou ele no governo? Pode não ter colocado, mas ele está investido de autoridade. Não é o fato de que você foi lá, votou na pessoa ou não. A autoridade é instituída por Deus. Por isso que a palavra fala que nós devemos o quê? Orar pelas nossas autoridades. No lugar de abrir a boca, amados, que às vezes a gente quando ouve... Assim, eu mesma não gosto de ver televisão com relação às coisas, o cenário nacional. Eu guardo no meu coração. Então, qual é a maneira que a gente tem de guardar o coração? Eu nem vejo e oro, pronto. Senhor, você está comigo? Amado, se a gente não orar, a palavra fala que nós devemos orar para que tudo vá bem com a gente. Não é o falar, porque às vezes eu ligo a televisão, olho o que tem de perito, falando. Devia ser isso, devia ser aquilo. Todo mundo tem solução. Vocês já ouviram essas coisas de entrevista? Todo mundo tem uma teoria, todo mundo tem um argumento, é tudo muito bonito. E na realidade, cadê? Não acontece, não é isso? Então, assim, é muito melhor que a gente ore, porque Deus está na frente. Quando a gente ora, amados, a gente está em submissão à palavra de Deus, porque ela manda a gente orar pelas autoridades e não falar contra as autoridades, seja qual for, amados. Eu estou falando governamental, mas um líder, até um professor, amados, é autoridade ali na sala de aula. Um professor é autoridade. Um chefe de departamento, de igreja, no seu trabalho. Rapaz, onde a gente vai, tem autoridade nos cercando. Tem autoridade nos cercando, então a gente deve ser submisso a isso daí, amém, queridos? Então, veja só, quando a gente entende o que é a submissão, que as pessoas imaginam, muitas vezes, rapaz, eu vou me submeter, porque tem muito sobre esse versículo da mulher seja sujeita ao marido. Como se a mulher fosse escrava do marido. Mas não é isso. A submissão tem nada a ver com escravidão. A submissão é sinônimo de libertação, de liberdade. Amém? Porque, agora veja só, por que eu me submeto? Primeiro, porque eu sou livre. Eu sou livre para me submeter.
Segundo, porque eu amo o Senhor. Terceiro, amado, também, por causa de honra. Eu honro. Quando a gente se submete, a gente está honrando aquela autoridade. Porque hoje existe um princípio que fala muito sobre assim. Qual é a frase, meu Deus, que é tão falada? Que é mais ou menos isso. Do jeito que eu honro, eu recebo a honra. Como é? Vocês sabem esse. A unção que eu honro, a unção que eu recebo. Então, o princípio não é porque eu vou honrar para receber. Não, amados. Isso não é princípio, não. A gente honra porque a gente reconhece. Não é porque eu vou receber a unção que eu honro. Eu honro o Senhor. Amém? Então, eu recebo a unção dele, amados. Eu recebo, quando eu honro uma autoridade, eu recebo essa honra do Senhor. Eu não preciso. Amados, olha só, a maior honra que a gente tem que receber é a do Senhor. Se a pessoa não te honrar, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai ter um tiricutico? Vai ter um piripaque? A pessoa não me honrou. Você está vendo? Nem me honrou. Homem, o Senhor te honra. A gente não tem que honrar para receber nada em troca, amados. A gente honra porque a gente reconhece. A gente entrega o nosso coração. É uma questão de atitude. É atitude. Honrar é uma atitude. Eu quero honrar o meu Senhor. Eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele sempre me conduz em triunfo. Não tem como, amados. Não tem como a gente se submeter a essa palavra, que é poderosa, que ela traz o poder de Deus, a autoridade de Deus, e a gente se dá mal. Não dá. Agora não vá atrás de conceito humano, não. Existem frases, amados, que a gente deve analisá-las. A gente deve ser bem, eu não sei o nome xiita, mas bem radical. Amados, a gente tem uma vida. A palavra fala que o diabo anda ao nosso derredor. O que é que você imagina uma coisa ao seu derredor? É uma coisa que está assim, ó. Digamos que sou eu. O diabo anda ao nosso derredor. Tu acha que ele está fazendo o quê? Esperando uma brecha. Uma oportunidade, amados. Ele não brinca de ser diabo, não. Nós precisamos não brincar também de ser crente. Andar antenado. Isso daqui não é para mim, não. Vou nada. Vou não. Amados, um filme que tu assiste. Tem filme que eu não assisto. Principalmente quando eu vejo. Teve um que era 12 homens planejando o crime. Eu ia torcer pelo cara. Para que eu vou assistir um filme, 12 pessoas planejando um crime? Não vou. Tem um na Netflix aí, eu não condeno quem assistiu. É Casa de Papel. O negócio dela, Casa de Papel. Quando eu olhei o filme, nada contra quem assistiu. Era 12, não sei quantas pessoas dentro de um banco que roubaram lá na Espanha. Eu disse, vou nada. Vou não. Amados, eu não quero abrir brecha, não. Não quero. Não quero de jeito nenhum. Porque se eu não. Você já pensou, você se pegando, torcendo pelo bandido? Meu Deus do céu. Tem coisas na televisão que se ensina a fazer as coisas erradas. Não é que o cara acha assim, rapaz, dá a dica de tudo, como foi feito, como foi planejado. Eu disse, rapaz, se o cara não tiver uma boa índole, ele pode entrar num negócio desse aí. Então tem coisas, amados, para nós crentes, que nós não devemos fazer, nem estar junto, não. Sabe, não é todo ambiente que... uma vez eu conversando com uma pessoa, eu disse, olha, não é todo ambiente que me merece, não. E não é, não. Para eu estar num ambiente, ele tem que me merecer, porque ali vai, amados, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem represento. Eu sei quem eu carrego. Quando a gente chega no canto, amado, quem está chegando? Quando você entra no canto, quem está entrando?
Você tem essa consciência? Então, amados, a gente não pode se envolver com todo tipo de pessoas. A palavra fala que tem crentes que se diz crente que são impuros. Eu posso estar junto? Não. Amados, a gente tem que ser criterioso. O diabo anda ao nosso derredor. Você sabe, isso é uma ordenação de Deus. Quantas ordenações tem na palavra? E a gente se faz de, que legal. E a gente está viajando na maionese, não atentando para uma coisa, não atentando para outra. E cadê o poder de Deus depois eu querer ele? O pior é que a gente cobra de Deus. Senhor, você não está vendo não? Você não está vendo não? Nada acontece. Não pode acontecer. Não pode acontecer desse jeito. Amém? Então nós precisamos, amados, ser bem enfáticos. Nós precisamos saber a quem nós nos submetemos. E isso é submissão, amados. A palavra não fala só com relação a eu vou me submeter às autoridades. E o resto da palavra que fala? Quantas orientações da palavra tem aqui? O próprio Jesus, amados, ele veio como homem. Quem sabe disso? Que quando ele veio, ele não veio como Deus. Tá claro para todo mundo. Então, como homem, ele foi tentado em muitas coisas. Concorda que está escrito na palavra, né? Márcia falando. Ele foi tentado em muitas coisas. Vamos lá em Lucas 7, ou 4. Jesus foi um homem que chorou. Foi um homem que irou, mas não pecou. Amém? Ele foi um homem sujeito a tudo que a gente é sujeito, amados. Só que ele teve uma postura. Ele soube a quem ele se submetia. Aqui fala, isso é a tentação de Cristo, de Jesus. Eu não vou ler toda, mas só para dar uma esclarecida aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Primeiro, amados, deixa eu falar logo uma coisa aqui. Se tu quiser resistir na carne, tu não vai resistir, tá? É um recadinho. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio da palavra. Se a gente está vazio, mas saco vazio não fica em pé. Então, para eu resistir, para eu fazer, eu tenho que estar cheia com essa verdade. E essa palavra tem que ser mais verdadeira do que a própria Márcia. Amém? Essa palavra é mais verdadeira do que nós mesmos. Porque a gente passa, mas a palavra vai permanecer. Amém? Aí ele fala, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amados, vê só, depois de 40 dias o cara está varado de fome, não está não? Diz aí. Tem pessoas que se não tomar o café da manhã passa mal. Meu genro, se não lanchar, ele fica dando piripaca. Imagina, 40 dias no deserto, sem comer nada. Nada, mas o cara cheio do Espírito. Cheio. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Amados, depois de 40 dias, a pessoa olhar para a pedra pode até ver um pão. Está tendo alucinação. Isso é um pãozinho. Com a fome, né? E o diabo chega, a sutileza do diabo. Porque ele vem desse jeito, aquilo que a pessoa está precisando. Ele vai em cima da necessidade, querido. Ele não vai naquilo que você não tem necessidade, não. Ele vai ele sabe como chegar ali. Ó, é esperto. Mas a gente tem a palavra. Amém? E Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem. E, aí ele não se deu por satisfeito, elevando-lhe, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade, olha, e a glória destes reinos, porque ela foi-me entregue, e a dou a quem eu quiser. Mas Jesus lhe respondeu,
Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Amado, olha o que o diabo ofereceu para Jesus. Toda a autoridade. Se prostra. Amados, quando a gente cede, se Jesus cedesse ali, ele estaria prostrado adorando ao diabo. A gente tem que atentar, amém? Para a gente não se prostrar. Amados, a gente tem que ter cuidado, que é tudo aquilo que a gente tiver necessidade. A gente deve analisar o que é que aquilo dali, quando vem, o que é que vai causar. Porque não pense, eu estou dizendo isso porque a gente teve uma experiência, quando a gente fazia o centro de treinamento, imagina o tempo lá atrás, né? A gente faz o centro de treinamento e teve uma necessidade muito grande na nossa vida. E foi aberta uma porta lá em Brasília para Gustavo ir, não foi nem no Rio de Janeiro, foi antes. E ele foi uma bênção, supriu as nossas necessidades, só que o negócio continuou. Aí, e uma vez o pastor Sérgio Pessoa, ele ministrando, ele disse assim, amados, aquilo que vem para te tirar da igreja ou do rema, não vem de Deus não. Eu disse, eita Jesus. Gustavo, vamos atentar para isso. Amados, a gente tem que atentar para essas coisas. Era uma necessidade suprida até um determinado momento, foi bênção. Mas depois não seria não. Depois não seria não. O que é mais importante para a gente? Eu já vi pessoas, amados, se submeter a portas de emprego que foi mudado o horário para a pessoa ir para o culto. Ela tinha que trabalhar de noite. Ele disse, mas eu vou fazer, mas Deus vai mudar. E mudou o turno do cara. Amados, é questão de posicionamento, é questão de não se... Amém? É se posicionar. Nós sabemos quem nós somos, amado. Tem um Deus que está a nosso favor. Tu acha que ele vai botar uma coisa para te tirar da igreja? Vai não, querido, vai não. É bem simples. Isso é bem simples. Me tirou da igreja, me tirou do convívio, vou nada. É laço. É laço. É laço. Mas voltando aqui à ministração. Cuidado que é laço. Tem aquelas coisas, mas assim, vai não, que é laço. É laço. Mas só cheio do Espírito, viu? Para perceber laço. Que laço não se percebe na carne, não, como diz a história. Você não tá nem aí com a palavra, não medita, não ora e tu quer ser cheio de Espírito. Como? Tem não, amado. Mas aqui Jesus, ele teve a oportunidade de se submeter. Mas ele resolveu, porque ele era livre. Vou nada, nesse governo não vai me reger, não. Não vai de jeito nenhum. Amém, amém, queridos? Então, nós somos livres, mas nós podemos nos colocarmos na posição de escravos, entre aspas, porque nós escolhemos. Eu servi, não escravo de ser subjugado, porque no reino de Deus a gente não é forçado a fazer nada, mas por uma consciência nossa, nós nos submetemos. Porque vamos ver isso com um exemplo de Paulo. Vamos lá em 1 Coríntios 9. Abre, Jesus, o tempo está voando. Abre, que susto. Faz parte da coisa. 1 Coríntios 9, versículo 16. Isso aqui é a carta de Paulo. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim
com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora, pode colocar a imagem. Agora, essa versão é da Bíblia Viva. Deixa eu ler aqui com vocês. Pode acompanhar. Porque eu, justamente, pregar o Evangelho não é nenhum mérito especial para mim. Eu não poderia deixar de pregá-lo, mesmo que eu quisesse. Eu seria completamente infeliz. Ai de mim, se não o fizer. Vê que coisa linda. E isso, versículo 19, e isso tem uma real vantagem. Eu não sou obrigada a obedecer quem quer que seja só porque me paga salário. Entretanto, alegre e livremente me tornei servo de todos, a fim de poder ganhá-los para Cristo. Ai, Jesus Cristo! Olha só, amados, que é revelação de submissão. Aleluia! Quando estou com aqueles, 22, cuja consciência facilmente os inquieta, não ajo como se eu soubesse de tudo. E não digo que eles são tolos, porque às vezes as pessoas querem botar o evangelho goela abaixo. Você é um condenado, você é um pecador. Não era assim que ele fazia. Amém? O resultado é que, assim, eles estão dispostos a me deixar ajudá-los. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela para que me permita falar-lhe de Cristo e permita a Cristo salvá-la. Ah, Jesus Cristo! Olha só, queridos. Faço tudo isso para levar, 23, o evangelho a eles. E também pela bênção que eu próprio recebo quando eu os vejo e a Cristo. O maior galardão de Paulo era esse. Amém? Agora vamos fazer algumas considerações aqui nesse texto. Pode acender a luz. Aleluia. Aqui Paulo fala que ele se via obrigado. Amados, ele se via obrigado por aquilo que tinha dentro do coração dele. Existia no coração de Paulo um desejo de obedecer ao chamado dele. Porque lá em 1 Coríntios 1, fala, 1, que ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Lá em Atos fala sobre os gentios. Então, ele foi chamado para ser apóstolo. Então, ele sentia esse peso, não que o Senhor tinha colocado, mas o corresponder para ele era vital, que se ele não correspondesse, ele se tornaria infeliz. Ele tinha essa consciência. Ai de mim se eu não fizer. Ai de mim se não fizer. Por quê, amados? Quando a pessoa tem esse entendimento. Sabe, queridos, vou te dizer uma coisa. Todos nós fomos chamados para fazer algo pelo reino. Não é porque eu não sirvo na igreja. Não é porque eu não sirvo que Deus não me chamou para fazer algo. Eu estou sentado, sem fazer algo, por uma acomodação. Mas não porque o Senhor te chamou para ficar sentado. Porque nós precisamos produzir o quê? Frutos. Fomos chamados para frutificar. Amém, queridos? Então, existe um chamado de Deus. Existe dons que estão disponíveis para eu exercer. Olha só, às vezes as pessoas falam, mas eu não fui chamado nos 5 dons ministeriais. Apóstolo eu não sou, também não sou. Não sou profeta, não sou evangelista, não sou mestre, não sou pastor. Sim, daí? Porque tu não é, dos 5 dons ministeriais não existe dom para na sua vida? Existe. Existe, amados. Existe dons. Agora, o que é que a gente vai fazer com esses dons? O realizar. Diga, sou eu. Sou responsável. Amém, amados? Então, deve pesar na nossa vida essa responsabilidade que eu fui chamada, como Paulo falou, fui chamado para fazer algo. Ai de mim, se eu não fizer, vou ser infeliz. Para Paulo, o crente, obedecer não era opção. O crente
Obedecer à instrução do Senhor não era opção para Paulo, não. Ele se sentia obrigado, então, para a gente que é crente, para Paulo, ele tinha esse pensamento. Rapaz, não deve ser opcional a gente servir. Não deve ser opcional eu desprezar os dons. Amém, queridos? Existem dons que nos foi dado, amado. O que é que a gente está fazendo? Guardando? Se lembra da história dos talentos? Senhor, eu guardei tudinho. O que você me deu está aqui, tudinho. Quer que o Senhor fale? Nem me fale. Então, amados, a decisão é nossa de correspondermos. Nós precisamos falar verdade na igreja. Sabe que nós precisamos falar? Sabe por quê, amados? Para a gente sair de uma condição. Existem portas que estão abertas e nós precisamos entrar. Nós precisamos dar passos. Porque vou te dizer uma coisa, a gente nunca vai se ver, completo, totalmente capacitado. A gente não vai se ver. Mas isso não quer dizer que não haja uma capacitação. O fato é que eu posso não estar vendo essa capacitação, mas que ela está disponível, está. Me diga uma coisa, quando Moisés chegou no mar, o mar se abriu antes? Não. Às vezes a gente quer que as portas se abram antes. E o primeiro passo, quem que vai dar? Quando ele toca, amados, para o mar se abrir, ele fez isso. Foi uma decisão, amados. É decisão. Eu decido abrir as portas. Eu decido tocar. Eu preciso dar passos para que as portas sejam abertas. Vai ficar, se é como aquelas portas de shopping. Se tu não tocar, ela fica fechada. Não é assim? Hoje até a escada rolante, às vezes ela parece que está parada, parece que ela está dormindo. Quando tu pisa, ela começa. Vai-se embora. Né? É desse jeito. Rapaz, a gente precisa dar o primeiro passo. Tem que pesar, tem que arder no coração do crente esse desejo, amados, de se submeter à palavra. Senhor, me diga uma coisa, Pai. O que é que você quer que eu faça? Diga. O que é que você quer? O que é que você quer que eu deixe? Diga. O que é que você quer que eu deixe para fazer essa tua vontade? Me diga. O que é? Fala. Às vezes, amada, a gente está tão agarrado com as coisas que a gente só vê aquilo. Pode ser o que for, porque a gente às vezes acha que toda a provisão está aquilo ali. E a provisão que vem do alto. Se Deus mandar você largar tudo e ir para um lugar, e aí você vai fazer o quê? Senhor, como é que vai ser? Sei não. Ele sabe. Quando Deus chamou Abraão sai. Disse, nem para onde? Senhor, Márcia sai. Tchau, viu, galera? Senhor, para onde é que eu vou? Vai, Márcia, anda. Segue em frente. Cada dia um passo. E as coisas vão acontecendo. Amados, mas tem que pesar. Tem que arder no nosso coração. O desejo. Porque a gente tem que... Amados, a palavra fala, negue-se a si mesmo. É negar, porque o problema é que a gente está tão carregado das vontades da gente, que a vontade de Deus deixa para lá. Senhor, faça isso, viu? Eu vou para ali. Faça aí, Pai. É você que faz. E a gente está na frente do Senhor. Que história é essa? É Deus que vai se submeter a gente? É Deus que vai se submeter? Ou eu vou me submeter, Senhor, o que de fato você quer para a minha vida? O que de fato você quer? Qual é o passo que você quer que eu dê?
Amados, nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Ele hoje é o nosso Senhor. Não é aquele só que me salvou. O que representa ser Senhor, amados? O que representa ser Senhor? É você botar a sua vontade em primeiro lugar? Ah, eu não vou não. Não estou afim de fazer. Amados, vontade dá e passa. Lá em casa eu sempre falo isso para a minha vontade dá e passa. Porque quantas vezes a gente tem vontade de fazer algumas coisas e acaba a gente mudando. Quando a gente se submete ao Senhor. Porque vou te dizer uma coisa, quem hoje não estaria a fim de estar numa praia descansando? Não, naturalmente falando. Naturalmente, às vezes tem um pastor nosso, ele é de Aracaju, ele dando a aula, ele fala assim, tem dia de domingo que minha cama me abraça. Ela faz, fica aqui, da hora que tá tão gostosa mesmo, tá tudo gostoso aqui. E pesa sobre a gente o quê? Essa obrigação, amados. Mas não que isso daí seja uma obrigação, a gente se sente obrigado. Por quê? Por causa da honra, por causa do reconhecimento, por causa que a gente sabe, o entendimento que a gente tem de Deus, sobre a nossa vida, sobre um governo, sobre aquilo que eu fui chamado para fazer. Isso é que deve pesar na nossa vida, amados. Nós devemos nos submeter a alguém que sabe muito mais do que a gente. Amado, seja lá o que for que Deus te chamou para fazer, faça. O que é que está faltando? Quer que ele desça do céu para dizer, vê, meu filho, chega? Não vai descer não, amados. Ele não vai descer para dizer, mas assim, não, eu tenho que ter certeza. Que história é essa? Amados, a gente vai ter certeza não, sabia? A gente vai ser guiado. A gente vai ser guiado. Senhor, como é que vai ser? Não interessa. Não interessa, mas como vai ser, não. Ele vai fazer. Tu acha que o poder dele não vai ser manifesto, não? Tu quer o quê? Certeza de quê? Olha, você indo, olha, Gleides, se você for, eu vou te dar um salário. Eu vou te dar fundo de garantia. Eu vou te dar uma boa velhice. Às vezes a pessoa está esperando que Deus faça isso. Quando você chegar lá, vai ter uma porta de emprego não sei aonde. Uma pessoa fulano de tal vai. Ele poderia até fazer isso, mas não é o caso. Mas se ele disser vai, vá. Vá. Se submeta. Se submeta à vontade de Deus. Deixa. Igual eu faço como eu faço para uma determinada pessoa. Morra. Morram. Sabe o que é morrer? Morto tem vontade? Tem não, filho. Quem morre não tem vontade. Morto não tem escolha, nós já morremos, amados. Tu tá mortinho. Tá morto nas calças. Tu tá esperando o quê? Amados, vamos nos submeter. Vou te dizer uma coisa, quem vai ganhar não é Deus, não, é tu. Somos nós. Quem tem que ganhar somos nós. A gente não vai fazer para ganhar, amado, porque a gente sabe que a gente tem o Deus. A gente estava compartilhando algo com Rose, e ela falando da bênção que ela recebeu do apartamento, todo mundo se alegrou com ela, glória a Deus. E vou te dizer uma coisa, eu disse, Rose, sabe por que esse apartamento, na realidade, ele correu atrás de você? Porque, amados, não tem como, a palavra fala, que as bênçãos, ela vai nos alcançar. Não, a Bíblia não fala, olha, corre atrás das bênçãos. A bênção vem, chega, tudinho. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, para onde a gente for, para onde a gente passar, as bênçãos vai correr, amados. Então, é medo de quê? Está com medo de sair do canto? Por quê? Não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando. Por que está com medo de sair do canto? Porque as bênçãos não vai?
Não, ela vai, amado. Vai passar o céu e a terra. Mas essa palavra não vai passar. Essa palavra não vai passar. Se lembra que o poder de Deus é manifesto por causa da autoridade da palavra dele? Haja luz. Haja provisão. E há provisão. Amém? Amados, a gente não tem que se quietar com nada. Deus deu ordem, é prego batido, ponta virada. Obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Amados, é muito mais fácil obedecer. Porque quem manda vai se responsabilizar. Não é assim? Quando você manda a pessoa, faz isso. Aí se der errado, mas tu não mandasse, a responsabilidade foi de quem? Quem mandou. Não é assim? Mas, amados, Deus quando diz faça, Ele se responsabiliza. Olha, eu tenho isso comigo. O que não existe, Ele vai criar. O que é que não existe na sua vida que Deus não possa criar? Diga aí, não diga para mim não, diga para Deus. A gente viu o testemunho de uma jovem semana passada. Deus abriu uma porta. Ela tinha o desejo de ir na Itália, ela vai voltar lá ainda. Amém? Amém? Mas ele abriu e o professor disse, eu não sei nem como foi que aconteceu isso. Vai ter pessoas que assim, rapaz, como foi? Passa assim, ó. É preciso a gente saber, a gente calcular, Deus, como é que você vai fazer? Me diga aí, como é que você vai planejar isso aí para mim? Vai não, amado. Vai não. Ele quer o quê? Confiança. Quem confia faz, quem confia obedece. Eu não estou vendo nada, não precisa tu ver nada. Não precisa tu ver nada. Nada. Sabe o que é nada? Estou fugindo, viu? Não sei. Não precisa tu ver nada, mas vai acontecer. A gente tem que só... A nossa parte, por isso que ele falou, crê somente. Crê somente. Só. É difícil. Sabe por que é difícil crer? Porque a gente fica arrasando. Meu Deus, isso. Meu Deus, e aquilo. Meu Deus, e não sei o quê. Meu Deus, e não sei o quê. Homem, deixa isso com Deus. Se fosse para tu pensar, ele vai, pai, pensa, me ajuda aqui. Mas ele não precisa. Ele não precisa de ajudante. Nós somos cooperadores para que o reino dele seja estabelecido aqui. Mas para planejamento, não. Somos péssimos. Ó, fique certo disso. Somos péssimos em planejar, viu? Péssimos. Não vai nessa, não. Não cai nessa armadilha. É laço. É laço. Não cai nesse laço do diabo, não. Vem cá, chega, vamos planejar. Vamos. E aí? Para estar ali, quantos eu preciso para passar por mês? Estudinho. Mas vamos lá, né? E os empregos, tem quanto? Tem 2. Vixe, Jesus. O diabo vai te chamar para fazer isso. Vamos aqui pensar comigo? Pensa não. Se tu pensar, tu não sai do canto. Se tu pensar, tu não vai provar do que Deus tem para a tua vida. Sabe, amados, Deus quer. Vem cá, Dani. Chega cá, mulher, vem. Eu que vou decidir o que é que ela vai fazer. Pode sentar. Pronto. Deus quer isso. Quer te guiar, sem tu saber para onde. Te deixei sentadinha. Confortável. Tá ali. Deus vai fazer isso. Deus vai te conduzir para um lugar de paz. Deus vai te conduzir para algo proveitoso para a tua vida. Deus vai te conduzir para lugares
que você vai se desarmar. Você vai provar. Provai é o único versículo que fala sobre provar Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos nos submeter, amados, a esse governo. Vamos nos submeter a isso que Deus tem para a nossa vida.